A entregadora foi humilhada até resolver o problema que 30 engenheiros não conseguiram. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. 6 horas da manhã, o céu acinzentado como uma bandeja de estanho virada de cabeça para baixo. Rosa curvava as costas para amarrar firmemente a caixa de componentes com mais de 40 quilos na carroça elétrica, o suor escorrendo pela testa mesmo sem o sol ter dado as caras. Ela inclinou a cabeça para ouvir o som rouco do motor ao dar partida, talvez o eixo central já estivesse se desgastando. Mas ela não tinha tempo para ajustar. Atraso significava perda de dinheiro. O vento do início de março passava pela viela tortuosa, fazendo esvoaçar o macacão de proteção já surrado. Rosa acelerou, e o veículo virou na ponte de ferro que levava à zona industrial ao sul da cidade de Campinas. Ela não ligou música. Não precisava de nenhum som além do ruído da máquina, o som que seu pai chamava de a respiração do metal. Seu pai, Jorge Santana, fora um engenheiro de montagem renomado, conhecido como sussurrador de motores. 17 anos atrás, Rosa seguiu os passos dele, ingressando no curso de Engenharia Acústica Mecânica na Universidade Técnica de São Paulo, tornando-se aluna destaque por 3 anos consecutivos. Até que tudo desmoronou numa tarde de junho. Naquele dia, seu pai morreu na explosão de um cilindro de ar comprimido durante uma inspeção de manutenção na fábrica K21. O relatório inicial apontou vazamento de gás, mas o parecer final da universidade foi acidente fora do escopo de responsabilidade. Eles se recusaram a ajudar a família e cortaram toda a bolsa de estudos de Rosa. Nenhum professor se pronunciou, mesmo que seu pai tivesse lecionado como professor substituto na instituição. Rosa abandonou o curso no 3º ano. Sua mãe, Dona Conceição, começava então a apresentar sinais de demência e esquecia onde estava, mencionava pessoas falecidas como se ainda estivessem vivas. Rosa voltou para o interior, aceitou trabalhos avulsos e, aos poucos, passou a atuar como entregadora técnica, a única forma que ainda lhe permitia ouvir o som das máquinas. 10 anos depois, passaram a chamá-la de a garota que cheira a graxa. A fábrica de montagem EPX Grupo era o local onde Rosa fazia entregas com mais frequência. Um prédio de 3 andares coberto com chapas térmicas brancas, colado à rodovia A2, sempre ecoando o som de compressores e buzinas de empilhadeiras. Rosa conhecia todos os caminhos, reconhecia o cheiro do metal novo e da borracha queimada. Mas ela nunca conseguiu se acostumar com as pessoas. Ei, sai da frente, sua ignorante teimosa. Uma voz feminina ríspida soou atrás dela quando Rosa puxava a caixa para o saguão de inspeção. Laura, nova chefe do almoxarifado, contratada havia 3 meses, era alta, magra, com cabelo tingido de vermelho acobreado e batom forte como se enfrentasse todo mundo com o olhar. Ela olhou para Rosa como se visse uma mancha no para-brisa. Você tá 8 minutos atrasada, Rosa. Continua assim que vai perder os pontos de entrega. Quero ver vocês sobreviverem quando cortarem os pedidos. Rosa não respondeu. Cabeça baixa, empurrou a caixa de componentes para a área de recebimento número 3. A culpa é minha que sou boazinha demais, disse Laura em voz alta, como se encenasse para alguém ouvir. Gente como você devia estar no turno da noite, carregando tralha pesada, não fazendo entrega leve em horário nobre que é para quem tem estudo. Um técnico de cabelo cacheado chamado André, que estava por perto, caiu na risada. Entrega umas válvulas de prensa de 4 eixos para ela. Vai sobrar só o crânio dos engenheiros para catar depois. Rosa tentou não escutar. Mas escutou. Seu ouvido não lhe permitia ignorar. Na hora de assinar a entrega, Laura notou tranquilamente. Faltou verificar peso, possível entrega errada. E puxou a caneta de volta com força. Pode ir embora. E verifica esse trambolho aí. Tô ouvindo esse freio chiar desde ontem. Se nem a própria moto você consegue manter, era melhor desistir. No caminho de volta, Rosa parou numa farmácia para comprar calmantes para a mãe. O médico dissera que era a única forma de deixá-la tranquila à noite. Mas a receita já estava vencida, e o farmacêutico se recusou a vender. A senhora precisa levá-la para nova consulta. Nem para Alzheimer se pode ficar usando a mesma receita velha eternamente. Rosa assentiu, saiu da loja com a receita amassada apertada na mão. Quando chegou em casa, já eram quase 9 da noite. O apartamento no 4º andar do velho conjunto habitacional era mofado como uma casca de pão esquecida. Ela abriu a porta e entrou devagar. Mas a luz da cozinha já estava acesa. Mãe? Ela chamou em voz baixa. Sou eu, a Rosa. Dona Conceição saiu de trás da cortina.
Os olhos arregalados, cabelos desgrenhados, segurava uma vassoura como se fosse uma espada. Ao ver Rosa, ela gritou: "Quem é você? Quem é você? Não chega perto de mim. Mãe! Sou eu. Você não é minha filha. Vai me matar. Jorge! Jorge, me salva!" Ela tirou a vassoura na cabeça de Rosa e correu até a cozinha, pegando uma tampa de panela como se fosse escudo. "Mãe, sou eu. A Rosa. Mentirosa. Não chega perto de mim." Rosa ficou paralisada por alguns segundos. Depois se aproximou e levou uma bofetada da mãe. No meio da madrugada, quando a mãe finalmente adormeceu após o surto, Rosa ficou sentada na janela, olhando o estacionamento escuro lá embaixo. O rosto ainda ardia. Não pela agressão, mas pelo olhar que a mãe lhe lançara, o olhar de uma completa estranha. Ela levou a mão ao ouvido. No silêncio da noite, ainda conseguia escutar o metal se expandindo no velho motor lá fora. Cada som era como um corte. Pensou na época da faculdade, na primeira aula prática, quando o professor perguntou: "Quem consegue distinguir a diferença entre o som de ressonância por desalinhamento de eixo e o som causado por falha no isolamento acústico?" Só ela levantou a mão. O professor assentiu. Seu pai, sentado no fundo da sala, sorriu. E agora? Ninguém sabia que ela fora estudante de engenharia acústica. Ninguém se importava. Só sabiam que ela era a entregadora. A garota da carroça que rangia. A mulher do macacão impregnado de óleo. E amanhã, teria que voltar àquela fábrica. Laura voltaria a gritar. André voltaria a rir. E ninguém se lembraria de que ela um dia teve um nome diferente de a ignorante. Na manhã seguinte, às 4h30, Rosa acordou num salto, como mola quebrada. Sua mãe ainda dormia, encolhida, murmurando o nome do marido. Rosa foi até a carroça, calçou as luvas, abriu o baú para verificar os componentes. Silenciosa. Sem dizer uma palavra, como se o silêncio pudesse fazer o mundo lhe poupar só um dia. Mas o mundo não perdoa. Ao chegar na fábrica, Laura já esperava no portão. Com a lista de entregas na mão, riu com desdém. "Hoje tem presente para você." O pedido mais pesado do setor técnico chegou com urgência. Sempre tem alguém para fazer o trabalho sujo, né? Rosa abaixou a cabeça e pegou a lista. Não disse nada. Não olhou para ninguém. Enquanto carregava as caixas, André passou fingindo tropeçar e gritou: "Epa! Quem derramou o óleo aqui?" Foi o pé de graxa de novo. Risos explodiram entre os técnicos ao fundo. Naquela tarde, ao empurrar a última caixa de componentes para a área de testes, Rosa parou subitamente. Perto da entrada, a porta de aço ainda estava fechada. O som das máquinas vinha abafado, constante, como uma respiração ofegante. De repente, um voo longo e trêmulo se soltou da vibração fora do ritmo. Rosa estacou. Fechou os olhos. Inclinou o ouvido. Lá estava de novo. Não era uma vibração comum. Era uma ressonância. Mas fora de fase. Não vinha do motor, vinha da carenagem. Algo estava invertido, ou roscado no sentido errado. Parafuso número 3. Ela murmurou, e então abriu os olhos. Nesse momento, a porta da sala de teste se abriu. Um grupo de engenheiros saiu com expressões nitidamente exaustas. Uma engenheira de cabelo castanho escuro, chamada Camila, bocejou e exclamou: "Tô exausta. Esse defeito tá fritando meu cérebro. 3 semanas e nada de achar a causa." Outro, Lucas, tirou o jaleco de laboratório e resmungou. Um projeto de 240 milhões de reais travado por um voo idiota. Dá vontade de destruir a sala de testes. Rosa ainda estava ali, segurando a alça da carroça. Ela hesitou. Depois, como se não pudesse conter, falou: "Talvez seja a ressonância do protetor lateral direito. O parafuso número 3. Parece estar invertido." O ambiente congelou. 4 pessoas se viraram de uma vez. Camila piscou. "O quê?" "Eu só ouvi. Aquele som é estranho. Não está em fase. Está em antifase nas frequências altas. Como se o parafuso de fixação estivesse invertido." 1 segundo. 2 segundos. Então Lucas caiu na risada. "Maravilha. Agora a entregadora também tem módulo de acústica." Camila gargalhou. "Peraí, deixa eu anotar isso. Parafuso 3 invertido. Pronunciamento oficial da especialista em caixas de marcha. Você tem formação em que mesmo?" Lucas estreitou os olhos,
Tom sarcástico. Eu estudei engenharia acústica mecânica. Rosa respondeu baixinho. Estudou? Larguei no 3º ano. Ah, então é. Acústica inacabada. Camila riu, os ombros tremendo. Rosa deu um passo para trás, prestes a se virar, quando uma voz grave e fria soou atrás dela. Isso aqui é uma reunião técnica. Quem autorizou a entrada de entregadora? O Sr. Sérgio apareceu. O olhar dele percorreu o grupo que ainda ria, até parar em Rosa. Sem expressão. O que você acabou de dizer sobre o defeito do motor? Rosa engoliu seco. Mas não se virou. Eu só ouvi. E achei que poderia ser ressonância vinda da proteção lateral. O parafuso. Sérgio ergueu a mão. Silêncio. Ele se aproximou, olhando direto nos olhos dela. Se você é tão boa assim, então conserta. Ninguém ousou dizer nada. Sérgio virou-se e entrou na sala. A voz dele ecoou lá de dentro. E o resto tá esperando o quê? Vão trabalhar. A porta se fechou com força. Camila olhou para Rosa. Parabéns, ouvidinho de ouro. Ganhou reconhecimento, hein? Se consertar, já pede vaga no Instituto de Pesquisa. Lucas assobiou. Ou abre logo um TikTok. Entregas e decodificações acústicas. Às 3 da tarde, Rosa recebeu um comunicado oficial do setor de segurança. Ela estava proibida de se aproximar da área técnica. Motivo: invasão de zona de testes, interrupção de procedimento do projeto EV-Pulse 3. Ela assinou em silêncio, dobrou o papel e guardou no bolso. Ninguém perguntou como ela se sentia. Ninguém quis saber como ela sabia. Rosa voltou para casa, encostou a cabeça na moldura da porta, fechou os olhos. Ouvia o ventilador velho fazendo um barulho cavo. O som da sua vida, cada vez mais fora de tom. No dia seguinte, Rosa não recebeu a entrega da manhã como de costume. Sentada na sua carroça velha, estacionada na calçada perto da fábrica EPX Grupo, ela batucava levemente no volante. Seus dedos calejados seguiam o velho ritmo aprendido nos motores. Leve, forte pausa. De repente, o celular vibrou. Mensagem do Centro de Logística. Entrega urgente. Item: conjunto de circuitos de acoplamento EV-Pulse 3. Local: área interna de testes. Hora: 14h15. Responsável pelo recebimento: engenheiro-chefe Sr. Sérgio. Ela ficou perplexa. Estava proibida de chegar perto da área técnica, e agora mandavam entregar justamente lá? Ela respondeu: fui barrada ontem na entrada técnica. A resposta do setor de logística foi seca. Só entregue no horário certo. Sem questionamentos. Às 14h10, Rosa empurrou o carrinho pela entrada dos fundos, passando pela segurança. Baixou o olhar, evitando o contato visual com os vigilantes. Um novato chamado Francisco cochichou com o colega. É essa aí, né? Aqui, deu aula, ontem pra sala inteira. O outro riu com desprezo. É, a tal do ouvido de ouro. Dizem que houve até respiração de máquina. Logo tá dando palestra no instituto. Rosa não respondeu. Só queria que aquilo acabasse logo. Empurrou a caixa até o ponto indicado, assinou a ficha de entrega e se virou para ir embora. Naquela noite, jantou sozinha. Sua mãe, Dona Conceição, ficou trancada no quarto, recusando-se a sair. O dia inteiro, só tomou água, não comeu nada. Rosa pegou a colher, mas não conseguiu engolir. Na cabeça, só ecoavam risos. Parafuso número 3. Ouvido de ouro. Entregadora querendo ser especialista? Na manhã seguinte, ela foi novamente escalada para entregar na fábrica. Mas ao chegar no portão, foi barrada. O segurança Francisco mostrou a placa de aviso. Proibido o acesso à área técnica. Funcionária de entregas Rosa Santana, por violar normas internas de confidencialidade. Rosa se assustou. Mas eu só faço entregas. Ontem recebi ordem do Centro de Logística. Não importa. Ordem do engenheiro-chefe. Eu nem quero entrar. Só quero entregar no portão. Não pode. Você tá banida da área técnica inteira. Espera alguém do almoxarifado vir buscar. Rosa ficou parada. Apertou com força a alça do carrinho, os lábios cerrados. Na quinta-feira de manhã, o tempo estava estranhamente abafado. Sob o calor escaldante, o complexo da EPX Grupo parecia um bloco de aço em brasa.
Na sala de reuniões técnicas, o engenheiro-chefe Sérgio bateu com força na mesa. Não temos mais tempo. Hoje o motor vai para a câmara úmida, último teste de carga. Se der falha de novo, o projeto será congelado oficialmente. Um jovem engenheiro, Tiago, hesitou. Senhor, talvez fosse bom revisar de novo o protetor lateral? Eu sinto que já revisamos quantas vezes? Mais de 30 pessoas, 3 semanas. Chega de repetir inutilidades. Sérgio cortou seco, o olhar afiado como lâmina. Tiago mordeu os lábios. Ele se lembrava nitidamente do voo, do outro dia e da frase sussurrada por Rosa. Parafuso número 3 invertido. Mas depois do vídeo de zombaria, ninguém mais teve coragem de mencionar o nome dela. Sérgio ordenou. Quando tudo estiver pronto, comecem o teste. Quero o relatório antes das 18. Às 14h30, a câmara úmida foi ativada. Todas as portas trancadas, ambiente simulado com 90% de umidade, temperatura subindo até 70 graus. O motor EV-Pulse 3, última amostra, foi colocado na câmara de vidro. Tiago observava por trás do vidro. O grupo de engenheiros prendeu a respiração. Nos 2 primeiros minutos, a máquina funcionava estável. Um chiado leve nas altas frequências ainda persistia o defeito antigo, mas nada crítico. No minuto 6, o eixo começou a vibrar. Tiago franziu a testa. Minuto 7. O vidro começou a embaçar em linhas diagonais, e um estouro seco soou lá dentro. A temperatura subiu demais. Alguém gritou. Pressão interna aumentando. Outro berrou. Minuto 8. Bum! Uma nuvem preta emergiu do corpo do motor. As sirenes de alarme dispararam. As portas automáticas ficaram travadas. Todos correram até o painel, acionaram o botão de emergência. 30 minutos depois, os bombeiros chegaram. Mas a sala de testes já era uma carcaça chamuscada. A parede de vidro estava rachada, o sistema de sensores acústicos carbonizado. Dano estimado inicial. Mais de 3,0 de reais, sem contar o impacto no cronograma do projeto. O motor foi totalmente destruído. Na manhã seguinte, todos os engenheiros foram convocados para a sala de reuniões. O senhor Sérgio estava no centro da sala, com um relatório impresso em papel vermelho nas mãos. A causa do incêndio foi identificada como erro no código do material do isolamento térmico. Era para ser cerâmica tripla resistente a calor, mas foi substituída por espuma industrial comum. Não aguenta nem 60 graus. Disse Sérgio, com a voz tensa. Camila ficou paralisada. Mas o setor de materiais confirmou que conferiu o código, não? O código impresso na embalagem estava errado. Eu revisei toda a remessa recebida naquele lote. Foi recebida pelo almoxarifado com assinatura de Rosa Santana. Sérgio respondeu, pausando entre as palavras. Lucas murmurou. Mas ela tá proibida de entrar na área técnica. Mas o material veio do estoque, com entrega registrada por ela. Isso já é prova suficiente, disse Sérgio friamente. Tiago tentou intervir. Desculpa. Mas acho que deveríamos revisar o relatório original. Pode ter sido erro do fornecedor ao colar o rótulo. Sérgio encarou-o. Tá insinuando que eu acusei injustamente uma entregadora? Tiago se calou imediatamente. No almoço, na sala de turnos do almoxarifado, Laura bateu com a mão na mesa. Rosa. Vem pegar o aviso disciplinar. Rosa se aproximou. Laura jogou um papel na mesa. Erro na entrega dos componentes lote 5C Plex. Penalidade. Suspensão de 3 dias, sem remuneração. Aguardando decisão definitiva. Rosa franziu a testa. Eu entreguei com o código certo. Assinei na hora. Esse comprovante foi recolhido. O pessoal da técnica disse que os itens estavam fora de padrão. A responsabilidade é da entrega. Aceita ou pede demissão. Mas eu não errei. Laura cruzou os braços. E você acha que os engenheiros erraram? Rosa não respondeu. Pegou o papel e virou-se. Fala mais uma palavra e tá fora até o fim do mês. Gritou Laura atrás dela. 3 dias sem salário. Rosa só tinha pouco mais de R$ 480 na conta. Os alimentos estocados durariam uma semana. O dinheiro do remédio da mãe estava em atraso. Naquela tarde, enquanto lavava a louça, Dona Conceição correu até a cozinha gritando. Ele entrou em casa. Ele matou o Jorge. Ele queimou a fábrica. Ele queimou o Jorge. Mãe.
Não tem ninguém aqui. Ele tá escondido na cozinha. Eu vi ele. Ele usa máscara. Ela se jogou sobre a panela de sopa fervendo, batendo com a mão nua na tampa. Rosa se desesperou. Mãe! A tampa voou. A água quente atingiu a mão da senhora. Rosa segurou com força, levou até a pia e jogou água fria direto na pele. A mão estava vermelha, com bolhas, como camarão cozido. O hospital público recusou atendimento por falta de plano de saúde. Rosa teve que levá-la a uma emergência particular, assinando um termo de compromisso. R. 1,62 em até 5 dias. Ela assentiu, sem saber como pagaria. Uma enfermeira comentou: se não pagar, vamos ter que transferi-la para o Hospital Público de Piracicaba. É mais longe, mas é gratuito. É muito longe? Rosa perguntou. 3 horas de ônibus. Respondeu a enfermeira. Naquela noite, Rosa ficou sentada no corredor do hospital, encolhida no casaco fino. Segurava o termo de compromisso, olhando fixamente para o curativo branco no braço da mãe, que dormia sob efeito de medicação. Uma residente jovem, chamada Mariana, passou, viu Rosa tremendo e lhe entregou um copo de cacau quente. Bebe, vai te aquecer. Você é filha da paciente do quarto 8, né? Sim. Obrigada. Acho que já te vi antes. Pera. Você é a do vídeo que vi ontem? Aquela que ouve máquina? Rosa ficou imóvel. Eu? Não sei. Mariana pegou o celular, abriu o vídeo. Na tela, Rosa aparecia em meio à sala de testes, falando sobre o parafuso número 3. A voz dela havia sido remixada com música debochada e o som de voo como zombaria. O título era Ouvido de Ouro Autoproclamado. Entregador invade laboratório de testes de 240 milhões de reais. Mariana riu. Era só para uso interno, mas viralizou rápido demais. Rosa empurrou o copo para longe. Desculpa. Eu queria ficar um pouco sozinha. Depois que Mariana saiu, Rosa pegou o celular. No grupo de entregadores, havia mais de 600 comentários no vídeo. Especialista em ouvir bueiro. Ouve com o joelho. Deixa ela entrar de novo. Vai que destrói o motor inteiro. A última mensagem era de Márcio, um entregador. Tu tá famosa, Rosa. Nobel da Mecânica Sensitiva. Ela desligou o aparelho. Encostou a cabeça na parede fria. O peito doía, como se uma pedra enorme pressionasse. E ela ainda ouvia. Cada gargalhada ecoando como reverberação em um tubo oco. Na segunda-feira de manhã, Rosa chegou ao almoxarifado e percebeu que os olhares haviam mudado. Não era mais indiferença ou sarcasmo habitual. Era algo mais denso, um tipo de curiosidade maldosa. Como se ela tivesse virado o personagem principal de uma comédia vulgar no pátio da fábrica. Márcio, responsável pelas entregas da rota de Ribeirão Preto, lançou um olhar entre pena e escárnio. Tá famosa, Rosa. Na sala de descanso hoje cedo tavam passando teu vídeo. Já tem quase 800 visualizações. Ela não perguntou. Qual vídeo? Ela sabia. Camila, a jovem engenheira, tinha editado o vídeo da cena em que Rosa falava sobre o parafuso 3. Adicionou risadas, legendas sarcásticas, e batizou o vídeo como Ouvido de Ouro Autoproclamado. A sucessora do laboratório incendiado. O trecho pode ser ressonância do parafuso 3. Foi repetido várias vezes com distorção na voz e até o som de pato. Rosa sentiu como se o ar desaparecesse de seus pulmões. Passou por um grupo de operários reunidos perto da máquina de café. Um deles, Felipe, o porteiro do turno da noite, falou alto de propósito. Ei, vocês viram a da entregadora fedorenta agora querendo virar especialista em engenharia de som? Indica logo pro Nobel de ouvir pelo ralo. As gargalhadas explodiram. Laura saiu da sala do estoque com o tablet na mão. Vinha assistindo ao vídeo. Um sorriso de desprezo se formava no canto da boca. Não sei se choro ou se rio. Pensando bem. Rir combina mais. Eu só falei. O que eu ouvi? Rosa disse, com voz quase inaudível. Laura parou e, olhando diretamente para ela, articulou com clareza. O problema é que ninguém quer ouvir o que você ouve. Você é só uma entregadora. Um extra. Ninguém liga pro que você pensa, Rosa. Para de delirar. Na hora do almoço, Rosa não conseguiu comer. Na sala de descanso, os vídeos continuavam rolando nos celulares.
Alguns colegas até compartilhavam os links pelo app interno. Um técnico chamado Luiz, que trabalhava à noite, fingiu perguntar: "Ei Rosa, esse vídeo aí tá com áudio calibrado? Ou quer checar se o parafuso tá na ordem certa das notas?" Outra, Clara, emendou: "Daqui a pouco ela analisa a cafeteira com o ouvido também, hein?" Naquela mesma tarde, Rosa foi chamada à sala administrativa da fábrica. Quem a recebeu foi Letícia, representante de RH. Com base nos acontecimentos do dia 27 de março, a EPX Grupo informa oficialmente o encerramento do vínculo com a funcionária Rosa Santana, sob alegação de não cumprimento do padrão técnico de entregas. Este é o documento de desligamento. Rosa ficou paralisada. Eu não sou responsável pela verificação dos materiais. Só entreguei a caixa, conforme o código do pedido, já assinado por Laura. A chefe do almoxarifado, Laura, já recusou qualquer responsabilidade. Foi você quem assinou a guia de entrega final. Mas eu não tenho autorização para abrir e verificar o material interno. Não temos tempo para reclamações. Você assinou. Favor assinar o aviso de desligamento e se retirar imediatamente da área da fábrica. Naquele mesmo dia, um e-mail interno da EPX Grupo foi enviado. Já tratamos todas as consequências do incidente com o EV-Pulse 3. O responsável pelo erro foi devidamente desligado. O projeto será transferido para a unidade técnica em Curitiba. Agradecemos a compreensão. Ninguém mencionou mais o nome de Rosa. No sistema da empresa, seu nome desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Quando Rosa chegou ao portão, uma cena já esperava. Alguns funcionários, que já sabiam da notícia, se reuniam comentando. Laura estava lá, de braços cruzados, ao lado de André e Felipe. Eles a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. O segurança principal, Francisco, arrastava seu antigo carrinho de entregas, onde alguém havia pendurado um cartaz escrito com marcador: "Arrogante colhe o que planta." Rosa permaneceu imóvel. O vento passava entre as árvores secas na calçada. Alguém soltou uma risadinha. De que serve ter ouvido de ouro se a entregadora é analfabeta? Clara comentou antes de virar as costas. Rosa baixou a cabeça, empurrou o velho carrinho para fora do portão. Cada passo parecia pisar em pregos. A carroça vibrava com o eixo traseiro desalinhado. Mas, pela primeira vez, ela não teve vontade de consertar. Voltou para casa com o aviso de demissão amassado no bolso. No elevador do quarto andar, viu sua imagem refletida no espelho, olheiras fundas, a camisa manchada de óleo, as mãos rachadas. Às 22, o celular vibrou. Uma mensagem de uma antiga colega. "Desculpa, mas seu nome entrou na lista negra. No fórum interno de logística técnica, você tá marcada como entregou material errado e causou incêndio no laboratório de testes." No meio da noite, Rosa saiu na varanda. O vento frio bagunçava seus cabelos. De longe, ela ainda podia ver a fábrica iluminada sob os refletores industriais. Mas já não ouvia nada. Os ouvidos antes chamados de dons agora abandonavam, nem o som das máquinas chegava mais. Na manhã seguinte, Rosa recebeu uma notificação urgente do hospital. Sua mãe havia tido uma convulsão durante a madrugada. Precisava de internação sob observação contínua por 72 horas. Ela correu até o hospital onde a mãe estava internada. O médico plantonista, um homem chamado Armando, falou direto. O quadro de desorientação piorou. Recomendamos a transferência para a unidade de cuidados intensivos. Mas o quê? O custo é alto. Em torno de R$ 2 por dia. Os 3 primeiros dias somam mais de R$ 6,6. Caso não consiga pagar, precisaremos transferi-la para o Hospital Público de Indaiatuba. Indaiatuba? Fica muito longe. Cerca de 30 quilômetros. Mas é gratuito. A estrutura é mais simples. Rosa saiu da sala de emergência com passos trôpegos. Abriu o aplicativo do banco. Saldo disponível. R$ 408. Ela mandou mensagem para Marta, uma amiga da época do primeiro ano de faculdade. Depois de algum tempo, a notificação marcou, visualizada, mas não houve resposta. Mandou outra mensagem para Alexandre, ex-colega de grupo de laboratório. Ele respondeu: "Sinceramente, melhor você não mexer mais com técnica." Aquele vídeo se espalhou. Todo mundo acha que você foi a culpada pelo motor ter sido cancelado. Rosa apertou o celular. Um suor frio escorria por suas costas.
Naquela tarde, foi ao centro de empregos. A recepcionista, uma jovem chamada Natália, parou ao ver o nome Rosa Santana no formulário. Você trabalhou na EPX Grupo? Sim. Entregas técnicas. Eu ouvi alguém comentar sobre você. O quê? Não. Só que no fórum interno de logística tem uma seção chamada Funcionários com histórico problemático. Tem um post enorme sobre uma entregadora que interferiu nos testes e causou prejuízo. Rosa fechou os olhos. Sentiu o coração apertado, como se fosse esmagado por dentro. Então, eu ainda tenho chance de conseguir algo? Desculpa. Provavelmente não esse mês. Talvez você devesse tentar outra cidade. Naquela noite, voltou à antiga estação de trem perto do hospital. A garoa fria cortava o rosto. Ela se sentou no banco de pedra, as mãos dentro do casaco fino. Uma silhueta se aproximou. Era Lucas, o engenheiro que zombou dela dias atrás. Pensei que você estivesse num abrigo. Causou uma bela confusão da última vez. Rosa não respondeu. Lucas sentou ao lado, acendeu um cigarro. Sabe? Eu ouvi de novo aquele trecho. Realmente tinha desvio de fase. Mas e daí? Você destruiu o que dezenas de pessoas levaram meses para montar. Tá ouvindo? Rosa permaneceu calada. O som do motor é o que define nossa profissão. Mas você só é alguém que escutou o que não devia. Ele se levantou e foi embora, deixando para trás uma nuvem espessa de fumaça cinza. Ela voltou para casa perto da meia-noite. Na parede da sala, ainda estava pendurada a foto com seu pai na antiga oficina. A luz amarela da lâmpada fazia os olhos dele parecerem observá-la. Ela se aproximou. Tirou o porta-retrato da parede. As mãos tremiam. Pai, eu tô tão cansada. Ela retirou a foto do quadro. Ficou olhando por longos segundos. Então começou a rasgá-la. Em pedaços. Cada corte como se atingisse o próprio coração. No meio da noite, ouviu ao longe o som de uma sirene. O vento assobiava por entre as frestas da janela. Deitada na cama, olhos abertos, ela já não chorava. Mas ouvia. O tempo todo. As risadas do vídeo. Ouvido de ouro. Parafuso número 3. Nobel de ouvir com o esgoto. Risos que ecoavam, como uma sinfonia cruel que não tinha fim. Na manhã seguinte, ela foi acordada por batidas na porta. Era alguém do centro médico, trazendo a notícia. Com a perda do emprego, ela não se enquadrava mais nos critérios para apoio de cuidados especiais. Sua mãe seria transferida para o hospital público na cidade de Barretos. Se não houver acompanhante, a paciente será levada pela ambulância. O trajeto leva cerca de 4 horas. Eu vou com ela. Rosa disse em voz baixa. Na rodoviária, uma garoa fina ainda caía. Sua mãe, em uma cadeira de rodas, com o olhar perdido. Rosa ao lado, segurava uma mochila pequena. Dentro, um pedaço da foto do pai, o canto da camisa e metade de um sorriso. Quando o ônibus começou a se mover, Dona Conceição murmurou. Jorge. Você tinha razão. A menina tem um ouvido especial. Mas de que adianta isso? Rosa não respondeu. Apenas ergueu os olhos para o céu cinzento. Cada gota de chuva soava como um som abafado. E mesmo quando ouviu, ao longe, o ronco de um caminhão em teste na estrada, ela não se virou. Ela não queria mais ouvir. Rosa já não era uma pessoa. Era um nome riscado. Um número taxado em vermelho. Um ponto de interrogação que ninguém queria mais mencionar. Na primeira semana após ser demitida da EPX Grupo, ela enviou currículos para 6 empresas de logística na região do interior de São Paulo. 2 responderam com cartas formais recusando-a, citando histórico de erro crítico de entrega técnica. As outras 4 sequer responderam. Ela ligou diretamente para a Transvega, uma distribuidora de peças em Sorocaba. Quem atendeu foi Gustavo, o encarregado. Rosa Santana? Sim. Tenho 6 anos de experiência com entregas técnicas. Desculpe. Nós não temos vagas. E se você estiver com alerta no fórum do setor, como dizem, meu conselho é que procure outra área. Sincero. Eu não causei o incêndio. Eu não inspecionei o material. Eu sei. Mas seu nome está vinculado ao EVPUL C3 que explodiu no teste térmico. Só isso já basta. À noite, Rosa acessou o fórum interno de logística da região centro.
Na seção Alerta de funcionários problemáticos, o post sobre ela estava fixado no topo da página. Rosa Santana entregou material térmico incorreto, causando incêndio em equipamento avaliado em 30 milhões de reais. Contrato encerrado pela EPX Grupo. Recomendação: não aceitar turnos que envolvam esta funcionária. Um comentário abaixo dizia: dizem que ela tem ouvido de ouro. Conseguiu até ouvir o som do fogo. Logo abre curso de percepção sonora para entregadores usando o chakra 6. Rosa desligou o celular. Não por raiva, mas porque sabia que nada daquilo era novo. Apenas variações da mesma piada cansada. Cada palavra, como ácido corroendo a memória. No dia seguinte, Rosa caminhou mais de 4 quilômetros até uma empresa técnica pequena chamada Tecnovia, nos fundos de uma antiga estação de metrô. Ela tinha esperança de que ali não soubessem do vídeo. Foi recebida pelo chefe do setor de entregas, um senhor idoso chamado Manuel. Ele tinha voz rouca e mancava levemente. Eu ouvi sobre o caso do EV-Pulse-3. No fórum, te chamam de a que destruiu o laboratório. Eu não destruí nada. Eu só. Você já está rotulada. Entende? No setor técnico, reputação vale mais que habilidade. Você não está só sob suspeita. Você foi marcada como risco. Então, não tem mais jeito? Se mudar de nome, de cidade, esperar uns anos, talvez. Mas agora, ninguém quer se associar a você. Naquela tarde, Rosa passou pela antiga casa da família em Mogi das Cruzes, onde seu pai tinha uma oficina. A casa já havia sido vendida. Ela ficou parada diante da porta fechada, olhando pela janela coberta de poeira. Lembrou-se das tardes em que desmontavam juntos velhos geradores. Seu pai dizia: quando você ouve um motor fora de fase, é como ouvir um asmático com arritmia. Tem que escutar com a mente, não só com os ouvidos. E agora? Aqueles ouvidos haviam se tornado maldição. Seus sonhos, consumidos pelas chamas. No caminho de volta, viu um rosto conhecido sentado numa cafeteria de esquina. Tiago. O jovem engenheiro que estivera ao seu lado quando ela mencionou o parafuso número 3, estava com o rosto inclinado sobre o celular. Rosa hesitou. Deu um passo na direção dele. Mas Tiago levantou o olhar. Os olhos dele encontraram os dela por um segundo. Nenhum aceno. Nenhuma palavra. Apenas um olhar que se desviava. Como alguém que evita uma mancha. Ela se virou. Cada passo, os ombros pesavam como chumbo. Naquela noite, Rosa voltou à antiga estação de trem. Não queria ir ao hospital. Sua mãe já havia sido transferida para o Hospital Público de Barretos. Ela não tinha dinheiro para acompanhar. Sentada num banco de pedra, abriu o celular. No álbum, restavam apenas algumas fotos antigas dela com o pai, ao lado de um motor desmontado. O rosto dele brilhava de orgulho. Ela olhou para a foto por muito tempo. Depois, apagou. A chuva começou. Gotas batiam com força no telhado enferrujado. Um grupo de moradores de rua se encolhia num canto da estação. Uma mulher de pele queimada de sol se aproximou e perguntou baixinho: você tem para onde ir? Rosa olhou para as mãos rachadas. O óleo ainda grudado sob as unhas. Mas não. Ela não tinha mais lugar nenhum. Não. A mulher lhe entregou metade de um pão. Ali, ninguém perguntava sobre o passado. Só queriam saber se ela estava com fome. E isso bastava. À meia-noite, Rosa acordou com o frio. O som distante de um trem cortava a névoa noturna. Por um instante, ela desejou se dissolver naquele som. Como uma nota apagada de uma partitura. Sem vestígios. Sem rodapé. Sem ninguém para lembrar. Na manhã seguinte, ela vendeu a antiga motocicleta do pai. O veículo que ele mesmo havia consertado, que ela usara tantas vezes para levar a mãe ao hospital. O comprador avaliou em R$ 1,68. Tá muito velha. Ninguém procura mais esse modelo. Vendo. Tem certeza? Não preciso mais de lembranças. Com o dinheiro em mãos, Rosa foi até a farmácia e comprou uma nova receita de calmantes para a mãe por hábito mesmo sabendo que ela estava internada em Barretos. Sentou-se no banco da calçada e olhou para o céu. Num poste próximo, alguém havia colado um cartaz. Procura-se técnico de acústica sensorial para projeto de drones. Requer experiência prática. Rosa se aproximou, leu. Depois estendeu a mão e arrancou o papel. Não para se candidatar, mas para que ninguém mais o lesse. Para que ninguém,
como ela, acreditasse que podia sentir alguma coisa. Amassou o papel e jogou no lixo. Naquela noite, ligou o celular uma última vez. Entrou no antigo grupo interno. O vídeo ainda estava lá. O último comentário dizia: Rosa. Aquela garota virou cinzas. Cinzas não falam. Ela desligou. Não ligou mais. Na sala auxiliar ao lado do depósito número 4, Tiago estava sozinho, cercado de plantas técnicas. O ar parecia pesar toneladas. Seu notebook pessoal estava aberto, exibindo a versão experimental do EV Pulse 3 anterior ao incêndio. A tela mostrava gráficos de frequência, curvas de ressonância e o esquema da blindagem acústica. Ele clicou em ampliar. No ponto do parafuso número 3, que fixava o escudo direito ao eixo, uma observação técnica apareceu. Atenção! Este parafuso deve ser instalado em sentido anti-horário. Instalação incorreta causará ressonância fora de fase entre 9,211, 3 kHz. Tiago ficou olhando para a tela. A garganta seca. Ela estava certa. Murmurou. 3 semanas atrás, ele estava lá. Ao lado de Rosa, quando ela parou a carroça, inclinou a cabeça e comentou sobre o parafuso. Na hora, ele riu com os outros. Por medo. Porque se não risse, seria o diferente. E ser diferente na engenharia é ser esmagado. Agora, com o laboratório destruído, com ela demitida, com tudo em silêncio, a verdade ainda estava ali, dentro do arquivo técnico. Tiago se levantou, foi até a gaveta. Pegou uma chave de fenda, um modelo antigo da blindagem e um jogo de parafusos de teste. Desmontou. E ao instalar corretamente o parafuso número 3, o software registrou uma ressonância exata de 11,2 kHz como Rosa havia dito. Sem precisar de laboratório. Sem aval de ninguém. Ele também ouviu o voo um som sutil, mas fora de fase. Ela não estava chutando. Ela sabia. Tiago imprimiu tudo. Um relatório de 14 páginas, com fotos, espectros de som, comparação entre arquivo original e montagem incorreta. Anexou também um trecho de vídeo não o de zombaria, mas o momento exato em que Rosa inclinava a cabeça e dizia: o parafuso número 3. Parece estar invertido. Título do arquivo. Rosa Santana identifica a ressonância incorreta por falha técnica no parafuso do EV Pulse 3. Relatório de verificação. Tiago enviou uma cópia do relatório para o e-mail do Departamento de Supervisão Técnica da Matriz em São Paulo. Marcou como prioridade e também imprimiu a versão física para entregar ao chefe local. 3 dias se passaram. Nenhuma resposta. Na manhã de terça-feira, Tiago foi convocado para a sala do engenheiro-chefe. Sérgio estava lá, segurando a versão impressa do relatório. A coluna rígida como uma barra de ferro, os olhos frios como granito. Você escreveu isso? Sim. Eu verifiquei de forma independente. A falha na estrutura da blindagem é a causa da ressonância. E? A Rosa Santana percebeu isso antes de toda a equipe. Ela não sabotou nada. Ela estava certa. E quem é essa mulher? Uma entregadora. Que foi estudante de engenharia acústica mecânica. Mas foi expulsa da universidade. Sem diploma. E invadiu o laboratório de teste sem autorização. Mas ela não causou dano nenhum. Eu vi. Ela só parou, ouviu, e disse o que acreditava ser verdade. Sérgio entortou a boca, mas não sorriu. Sabe as consequências se esse relatório for divulgado? Eu acho que a empresa deveria rever a demissão dela. E restaurar sua reputação. Sérgio se levantou. Contornou a mesa até ficar diante de Tiago. Eu vou dizer só uma vez. Se esse relatório vier à tona, você, eu e toda a equipe técnica seremos investigados. A empresa perdeu 30 milhões de reais. Alguém vai pagar por isso. Mas eu não fiz nada de errado. Certo ou errado não importa. Quem estiver na última assinatura antes do prejuízo é o problema. Entendeu? Tiago ficou em silêncio. Não estou mandando você mentir. Só estou dizendo que se você calar a boca, isso passa. Você ainda terá um emprego. Ainda terá futuro. Naquela noite, Tiago estava sozinho na sala auxiliar. Abriu o relatório novamente, decidido a reenviá-lo desta vez com uma carta solicitando proteção como denunciante. Mas ao clicar em enviar, apareceu uma notificação. Conta desativada. Contate o administrador. Tentou acessar o sistema de relatórios técnicos, acesso negado.
Todos os dados do projeto EV-Pulse 3 haviam sido apagados do seu perfil. Ele empalideceu. Correu até o setor técnico. A porta estava trancada. Bateu. Ninguém atendeu. Na manhã seguinte, recebeu o aviso de transferência. Devido à reestruturação de pessoal, o engenheiro Tiago V. será realocado ao setor de almoxarifado, sem responsabilidades técnicas. Tentou entrar em contato com a supervisão técnica da matriz e-mail retornado com erro. Arquivo não encontrado. Ao ligar, um funcionário respondeu: desculpe. Não aceitamos relatórios externos no momento. Favor entrar em contato com o gestor da sua unidade. Tiago desligou em silêncio. Na semana seguinte, começou a trabalhar no almoxarifado recebendo caixas, conferindo volumes. Estava proibido de operar qualquer equipamento de análise. Seu login técnico havia sido totalmente revogado. Lucas passou pelo depósito, olhou para ele e zombou. Du ouviu certo pro estoque certo que queda rápida, hein? Camila apareceu e acrescentou: dizem que você e a Rosa tinham algo. Ou era telepatia de parafuso? Tiago abaixou a cabeça. Não respondeu. Mas por dentro, sentia como se estivesse sendo queimado por dentro. Ele não era covarde. Só estava preso num sistema que silencia verdades sem valor comercial. Tentou localizar Rosa. Mas ninguém sabia onde ela estava. No RH, disseram, o cadastro dela foi excluído. Nenhuma informação restante. Ele vasculhou fóruns da área de logística. Ainda havia postagens zombando dela. Nenhuma atualização. O velho vídeo ainda estava lá com milhares de visualizações. Tiago encontrou um número antigo dela no sistema da empresa e mandou uma mensagem. Rosa. Se estiver lendo isso, saiba que você estava certa. E eu? Eu tentei defender isso. A mensagem não foi lida. Apenas apareceu um ponto de exclamação vermelho. Enquanto isso, Rosa estava sentada no corredor do Hospital Público de Barretos. No colo, o casaco da mãe, dobrado para servir de travesseiro. Ela não sabia que alguém tinha arriscado tudo para defender que ela estava certa. Também não sabia que o único relatório técnico que a inocentava havia sido apagado sem deixar rastros. Ela só sabia que todos haviam esquecido. E que talvez ela também devesse esquecer. Ao mesmo tempo, no escritório de Sérgio, o relatório de Tiago foi rasgado em pedaços. Ele os jogou no triturador de documentos. Murmurou. Um bom engenheiro não é aquele que ouve bem, mas o que sabe quando calar. No dia seguinte, Rosa foi até a antiga fábrica. EPX Grupo. Não entrou. Só ficou de pé à distância, na beira da estrada que levava ao portão de segurança. O portão continuava igual. Os funcionários ainda usavam os mesmos uniformes. As empilhadeiras seguiam seu trajeto. E no ar, o som do teste de motor. Ela não precisava olhar. Seus ouvidos, mesmo cobertos com um lenço, ainda captavam as ondas sonoras passando pelas paredes. Voo. 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 Ainda não tinham consertado. O motor ainda não respirava. Ele assobiava como se o metal estivesse pedindo socorro. Rosa baixou a cabeça. Apertou os punhos. Uma parte dela queria gritar. O parafuso número 3 ainda está errado. A outra parte só queria ir embora. Ela escolheu a segunda. No caminho de volta, cruzou com um homem bêbado sentado debaixo de uma árvore. Ele apontou para ela e falou enrolado: você é a moça que ouve motor, né? Ouve rosca de parafuso com emoção? Rosa não respondeu. Você devia ter ficado quieta desde o começo. Esse mundo não precisa escutar. Ele precisa de silêncio. Bem obediente. Naquela noite, Rosa recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Sou Tiago, engenheiro que trabalhou no EV-Pulse 3. Quero que saiba, você estava certa. Nada mais. Ela leu e releu. Cada palavra como um golpe no peito. Pensou em responder. Mas colocou o celular de lado. Não por falta de fé. Mas porque ela já não precisava que ninguém confirmasse algo que o mundo já havia condenado. A chuva caiu. Ela apertou ainda mais o lenço nos ouvidos. Não havia mais espaço para sons. Rosa caminhou no meio da chuva, como uma sombra sem sinal. Cada passo era uma pausa, afastando-se da partitura que ninguém mais queria ouvir. Na sede da EPX Grupo em São Paulo, um e-mail silencioso escapou do filtro interno e chegou diretamente às mãos da diretora técnica do grupo, Marina Vasconcelos. Assunto:
Relatório interno suprimido, falha técnica EVPUL-C3 envolvendo Rosa Santana. Remetente: Tiago Almeida. Marina leu todas as 14 páginas. Não passou por cima de nenhuma linha. Ao chegar no trecho em que Rosa dizia, inclinando a cabeça: o parafuso número 3 parece estar invertido. Ela parou por um longo tempo. O rosto firme de uma mulher com 30 anos de carreira técnica começava a mostrar sinais de comoção. Ela apertou um botão. E disse apenas: preparem uma reunião de emergência. Quero todos os documentos sobre o incêndio no laboratório de testes do EVPUL-C3 em Campinas. 2 dias depois, na unidade EPX em Campinas, Sérgio estava sentado na sala de comando, recostado na cadeira, com a testa coberta de suor. À sua frente, 3 pessoas. Marina Vasconcelos, o chefe da auditoria técnica interna, e o advogado do grupo. Marina colocou o relatório de Tiago sobre a mesa. A voz firme, mais clara. Por que este relatório não chegou a São Paulo? Sérgio esboçou um sorriso forçado. Com todo respeito, senhora Vasconcelos, esse relatório foi escrito por um engenheiro já transferido do setor técnico por apresentar sinais de instabilidade. E porque os dados técnicos dele foram completamente apagados. Deve ter sido uma falha do sistema. Uma falha do sistema? No exato momento em que o relatório foi enviado, o advogado da empresa interveio. Senhor Sérgio, solicitamos que o senhor se afaste temporariamente da função de diretor até a conclusão da auditoria. Esse relatório indica tentativa deliberada de omissão de erro técnico e desvio de responsabilidade. Isso é calúnia. Marina respondeu friamente. Não. Isso são dados. E dados não mentem. Naquela mesma tarde, foi realizada uma assembleia técnica com todos os engenheiros da unidade. Na sala de conferência, mais de 50 pessoas assistiam em silêncio ao vídeo interno projetado no telão. Rosa parada na porta da sala de testes, inclinando levemente a cabeça. Pode ser ressonância da blindagem lateral direita. O parafuso número 3 parece estar invertido. Um murmúrio atravessou a sala. Lucas, que antes zombara, baixou a cabeça. Camila sussurrou para a colega ao lado. Eu não achei que fosse verdade. Marina se voltou para todos. Ela não tinha modelo de simulação. Nem computador. Nem sala de testes. Só tinha seus ouvidos. E sua memória. Silêncio total. Marina falou com firmeza. Palavra por palavra. Rosa Santana foi a única pessoa que alertou corretamente sobre o ponto da falha. Se a tivéssemos escutado desde o início, o laboratório não teria pegado fogo. Perdemos 30 milhões de reais. Mas o que perdemos de verdade foi uma vida. Naquela noite, Tiago recebeu uma mensagem. Seu relatório salvou a dignidade de uma pessoa. E também salvou o grupo de um desastre jurídico. Mantenha contato. Marina Vasconcelos. Ele suspirou aliviado. Olhou para o céu, sentindo como se algo dentro dele tivesse sido purificado. Uma semana depois, Rosa estava no pátio do Hospital de Barretos quando atendeu uma ligação desconhecida. Ela hesitou alguns segundos antes de atender. Alô? Boa tarde, senhora Santana. Aqui é Marina Vasconcelos, diretora técnica da EPX Grupo São Paulo. Estou ligando para pedir desculpas. Eu não entendo. Revisamos todos os dados técnicos. A senhora estava certa. Sobre a ressonância. Sobre o parafuso número 3. A senhora não causou incêndio algum. A senhora nos salvou. Se ao menos tivéssemos escutado. Um momento de silêncio. Rosa apertou o lenço em volta das orelhas. Obrigada. Mas, eu não trabalho mais com isso. Eu entendo. Mas quero convidá-la de volta. Não como operária. Não como entregadora. Mas para ouvir. Só uma vez. Ouvir o EVPUL-C3 novamente. Ninguém vai pedir que a senhora prove nada. Só queremos escutar de verdade desta vez. Na manhã seguinte, um carro foi buscá-la no hospital. Tiago foi quem abriu a porta. Ela ficou um instante sem reação ao vê-lo. Me desculpe por não ter ficado ao seu lado antes. Tentei consertar, tarde, mas com esperança de ainda estar em tempo. Por que agora? Por que agora? As pessoas começaram a escutar. Na fábrica da EPX Grupo, o novo centro de testes estava de pé. Não era mais a antiga sala. Agora era um complexo de análise acústica completo, batizado Sala de Som Rosa. A porta se abriu.
Dezenas de engenheiros estavam sentados em silêncio. Nenhum clique de teclado. Nenhuma risada. Todos os olhos voltados para a pequena mulher que entrou. Rosa ficou no centro da sala. Retirou o lenço das orelhas. Todos prenderam a respiração. Ela caminhou lentamente até o novo corpo do motor EV Pulse 3. Colocou a mão sobre a carcaça. Fechou os olhos. O silêncio se prolongou tanto que era possível ouvir batimentos cardíacos. 1 minuto. 2. Então ela sussurrou. Não tem mais o voo. Não tem mais chiado. Está respirando. Tiago sorriu. Os olhos marejados. Um dos engenheiros murmurou. Ela consegue sentir o sopro da máquina. De verdade. Marina se aproximou e pousou a mão no ombro de Rosa. Rosa Santana, hoje queremos convidá-la para ser a primeira consultora independente de acústica do grupo. Alguém que ouve não com sensores, mas com sensibilidade física. Com a mente. Rosa olhou para as próprias mãos. Calosas, rachadas. Mas tremiam não de medo, e sim de emoção. Eu não tenho diploma. Mas você tem algo que a engenharia nunca quis reconhecer. Por que não se mede com instrumentos? Está na hora de mostrar que há coisas que não precisam de certificado. Na semana seguinte, a foto de Rosa de olhos fechados, mão sobre a máquina, foi pendurada com destaque no saguão da EPX Grupo. Abaixo, a legenda. Ela não ouve com os ouvidos. Ela ouve com a memória, as lágrimas e o amor pela mecânica. Lucas foi transferido para o almoxarifado técnico, proibido de atuar com testes por 1 ano. Camila recebeu uma advertência formal por divulgar material interno com finalidade difamatória. Sérgio foi oficialmente demitido. No documento constava: abuso de autoridade e ocultação de relatório interno. No primeiro dia como consultora, Rosa entrou na sala técnica. Tiago apareceu com uma xícara de café. Café não tem ressonância. Mas tá quente. Cuidado. Rosa sorriu levemente. E você? O que está ouvindo? Estou ouvindo o que antes ignorei. E agora? Não quero ignorar mais. Rosa se aproximou do EV Pulse 3. Fechou os olhos. Escutou. Não por desconfiança. Mas porque era assim que ela compreendia a vida. A máquina respirava. E ela também. Desde o dia em que se tornou consultora acústica, Rosa nunca tentou reviver o sonho antigo. Ela construiu um novo caminho onde os ouvidos antes desprezados se tornaram o instrumento mais respeitado de toda a EPX Grupo. Todos os dias, ela entrava na sala de som Rosa em completo silêncio. Ninguém ligava os motores antes de sua chegada. Ninguém iniciava nada sem seu aceno. E quando ela inclinava a cabeça, colocava a mão sobre a carcaça e fechava os olhos, o sistema inteiro parava. Eles não esperavam apenas que ela ouvisse, eles estavam aprendendo a ouvir com ela. O teste final do novo EV Pulse 3 foi agendado para sexta-feira. Era o ensaio decisivo. Se aprovado, o modelo seria produzido em escala e utilizado em todo o polo industrial federal. Naquela manhã, todos os engenheiros estavam presentes. Tiago ajeitou a gola da camisa, aproximou-se de Rosa, que examinava o compressor auxiliar. Quer um café? Café de quem merece ser ouvido. Só se não fizer barulho de panela de pressão. Rosa sorriu, os olhos brilhando. Pode confiar, esse já tem seu selo de aprovação. Eles riram juntos. Um riso caloroso sem escárnio, sem mágoa. Rosa avançou até o centro da sala de testes. O EV Pulse 3 reluzia, com conexões marcadas em azul, o símbolo da linha limpa, estável e ecologicamente segura. O novo engenheiro-chefe, Alexandre Torres, fez um gesto com a cabeça. Estamos aguardando seu sinal. Rosa assentiu. Todos recuaram. Ela se aproximou, pousou a mão no motor. Inclinou o ouvido. Fechou os olhos. 1 minuto se passou. Ninguém ousava se mover. Então, ela sorriu. Ele não faz mais ruído. Tiago perguntou. Então, ele está em silêncio? Ela balançou a cabeça. Não. Ele está respirando. Todos se entreolharam, comovidos. Respirando? Sim. A ressonância não desapareceu. Ela só mudou de ritmo. Não há mais contraposição, nem distorção. É como 2 pulmões finalmente em sintonia com o coração. Toda a sala irrompeu em aplausos. Não era porque o motor tinha sido aprovado. Era porque alguém havia recuperado a própria fé através daquilo que antes fora tratado como maldição. Alexandre se aproximou e apertou a mão de Rosa.
O dia de hoje será registrado nos arquivos técnicos da EPX. Com seu nome. Ela recuou um passo, curvando levemente a cabeça. Não escrevam meu nome se não incluírem também o nome de quem foi demitido por ouvir corretamente. Alexandre sorriu. Então vamos registrar. Recuperado por quem foi excluída por perceber com precisão. Serve? Serve. Naquele mesmo dia, o boletim técnico interno do grupo publicou uma matéria com o título EV-Pulse 3, uma tecnologia que respira com a sensibilidade humana. Abaixo do artigo, uma foto de Rosa com a mão sobre o motor, olhos fechados, sorriso leve no rosto. Sem 3D. Sem gráficos. Apenas um momento e todos acreditaram que máquinas têm alma, se houver alguém disposto a escutá-las. Uma semana depois, o grupo decidiu custear integralmente a transferência da mãe de Rosa, Dona Conceição, para um centro de reabilitação de memória de alto padrão em São Paulo. Quarto privativo, enfermeiras por turno, e terapia sonora personalizada. Rosa visitou a mãe no primeiro dia. Ela estava sentada no jardim, em um balanço, usando fones de ouvido com a gravação de um motor leve e o som suave de uma máquina funcionando sem ressonância, sem ruído que Rosa havia registrado. A mãe abriu os olhos. Viu a filha. Rosa. Você veio. A senhora sentiu minha falta. Claro. Já faz um mês que não aparece. Mãe. Hoje a máquina respirou. Ela não chiou mais. Ela sorriu. Então seu pai pode descansar em paz. A imagem de Rosa com a cabeça inclinada junto à máquina, tirada durante o teste, foi escolhida como foto oficial da EPX Mundial. A legenda não foi escrita por nenhum engenheiro, mas proposta por Marina Vasconcelos. Ela não ouve com os ouvidos. Ela ouve com a memória, com as lágrimas, e com o amor pela mecânica. Um ano depois, essa frase foi incluída no material oficial de treinamento de pessoal do grupo inteiro, na seção Ouvir com a Mente. Rosa foi convidada como convidada de honra no I Fórum Internacional de Engenharia Acústica, sediado em Curitiba. Ao subir no palco, usava o casaco azul da EPX, cabelo preso, sem maquiagem. Pegou o microfone e encarou os quase 200 engenheiros de ponta sentados à sua frente. Já riram de mim por ouvir. Já fui demitida por ouvir. Mas não foi porque meus ouvidos eram especiais, e sim porque as pessoas não acreditavam que ouvir tinha valor na engenharia. Ouvir não é só com os ouvidos. É com a dor, com o amor e com a memória. Se algum de vocês já rejeitou alguém por não ter diploma, pergunte-se, será que essa pessoa não tinha algo que valia a pena ser escutado? Ninguém aplaudiu naquele momento. Todos apenas se levantaram. E então, os aplausos vieram como ondas quebrando. Camila, que um dia zombou de Rosa, enviou uma mensagem de desculpas. Sem floreios. Sem justificativas. Eu errei. Espero um dia ser ouvida como você soube ouvir. Parabéns. Lucas também escreveu, curto, estou reaprendendo. Do zero. Rosa não respondeu a nenhum dos dois. Não por mágoa. Mas porque sabia. Agora, eles também estavam tentando reencontrar os próprios ouvidos. Sérgio, ex-diretor de engenharia, foi formalmente considerado culpado por violação de ética profissional. Perdeu a autorização para atuar em qualquer projeto vinculado ao grupo EPX. Numa entrevista posterior, ao ser perguntado se sentia arrependimento, respondeu apenas: existem sons que eu nunca deveria ter silenciado. E o preço? É o silêncio eterno. Certo dia, Rosa voltou à Universidade Técnica de São Paulo, onde havia abandonado os estudos. A secretaria a atendeu, um pouco confusa. A senhora é Rosa Santana. Tem um material de formação recente que menciona a senhora. Eu só queria pegar meu histórico antigo. Não para nada oficial. Só para olhar uma vez. Ela recebeu o documento. Ali estava seu nome. E as linhas. Acústica avançada. Excelente. Análise de ressonância. Ótimo. Ela sorriu levemente. Vale a pena lembrar, nem que seja uma vez. Antes de ir embora, o vice-reitor a chamou. Estamos querendo convidá-la para palestrar em um novo curso sobre percepção sonora no design mecânico. Eu não tenho diploma. Mas tem algo ainda mais valioso. A voz humana. Naquela noite, Rosa caminhou pela ponte que levava ao antigo setor da fábrica onde um dia jogaram suas coisas fora, onde penduraram a placa. Quem se acha demais, merece a queda. Agora, havia outra. Ouça para entender.
Entenda para projetar. Um jovem engenheiro passou, tocou a placa e sussurrou. Rosa Santana. Ela não disse nada. Apenas sorriu. Rosa ainda guarda o velho lenço de ouvido na gaveta. Não para usá-lo novamente, mas para lembrar que um dia, ela quis tampar os ouvidos para sempre. Hoje, esses ouvidos são sua glória. Certa vez, Tiago perguntou. Você ainda ouve aquele som de voo? Ouço sim. Mas agora. Ele é meu amigo. Porque graças a ele, eu sei que ainda consigo escutar. Na página técnica do grupo, há uma frase assinada por Rosa. O som não é aquilo que ecoa lá fora. É aquilo que ressoa por dentro. Se houver silêncio suficiente, você vai se escutar. A história de Rosa nos mostra o poder da persistência e o valor de escutar com o coração. Mesmo sendo humilhada, demitida e isolada, ela manteve sua intuição e sua fé. A sociedade pode ignorar quem não tem diploma, mas não pode ignorar a verdade. A maior lição é: nunca subestime alguém por estar calado, por não ter título, ou por não fazer parte do sistema. Às vezes, essa pessoa é a única voz certa entre milhares de ruídos errados. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.